dos Tratados sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho Bispo, século V. A força do amor vença o temor da morte. O Senhor interroga sobre o que já sabia, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, se Pedro o ama. De todas as vezes, houve uma só resposta, que Pedro o ama. E em todas elas, confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. A tríplice confissão apaga a tríplice negação, para que a língua não sirva menos ao amor do que ao temor, e não pareça que a iminência da morte o obrigou a falar mais do que a presença da vida. Seja serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor, como foi prova de temor negar o pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama a Cristo, mas a si mesmo. Contra esses, que também o apóstolo censura, dizendo que procuram os próprios interesses e não os de Cristo, estas palavras que o Senhor repete insistentemente são uma séria advertência. Então, que quer dizer tu me amas? Apacenta minhas ovelhas? João 21:17. Se não, se me amas, não penses em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas. Apacenta-as, considerando minhas, não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua. Meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que nos tempos de perigo só amam a si mesmos, e tudo o que deveria deste princípio, que é a raiz de todo o mal. Os que apacentam as ovelhas de Cristo não amem a si mesmos, não as apacentam como sendo próprias, mas como pertencentes a Cristo. O defeito que mais devem evitar os que apacentam as ovelhas de Cristo consiste em procurar os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, destinando ao proveito próprio aqueles por quem Cristo derramou seu sangue. O amor de Cristo deve crescer até atingir tal grau de ardor espiritual naquele que apacenta as suas ovelhas, que supere até mesmo o natural medo da morte, que nos leva a não querer morrer, ainda que queiramos viver com Cristo. Contudo, por maior que seja o temor da morte, deve vencê-lo a força do amor, com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós. Na verdade, se não houvesse ou fosse insignificante o mal da morte, não seria tão grande a glória dos mártires. Mas, se o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, suscitou tantos mártires entre as suas ovelhas, quanto mais não devem lutar pela verdade até a morte e até o sangue contra o pecado. Aqueles que receberam o encargo de apacentá-las, isto é, de instruí-las e dirigi-las. Por esse motivo, diante do exemplo da paixão de Cristo, e ao pensar em tantas ovelhas que já o imitaram, quem não compreende que os pastores devem ser os primeiros a imitar o pastor? Na verdade, os mesmos pastores são também ovelhas do único rebanho, governado pelo único pastor. De todos nós, ele fez suas ovelhas, por todos nós padeceu. Para padecer por nós, por todos nós, ele mesmo se fez ovelha.